Bom dia a todos. Meu nome é Aline Vitor, sou especialista de negócios na Verage Tecnologia e hoje nós vamos abordar um tema que está em discussão. O OEA está passando por uma das maiores transformações desde a sua criação. E para ajudar nesse webinar, eu trouxe comigo a Rita Barbosa, da Thomson Reuters. Ela é especialista de soluções da Thomson Reuters. Então, Rita, fique à vontade, o microfone é todo seu. A Rita vai trazer um pouquinho, um contexto ali sobre o que é o OEA, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças, tá? Exato. Olá, pessoal, muito bom dia, Aline. Bom É um dia. prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rita Barbosa, sou Solution Specialist na Thomson Reuters. Trabalho na área há uns 15 anos e nos últimos 3 anos eu estou trabalhando aqui também na Thomson Reuters na área de pré-vendas, ajudando empresas a trazer mais conformidade e também mais regulações relacionadas à parte aduaneira. Legal. E aí, para ajudar a gente também nessa conversa, nós trouxemos uma convidada especial, que é a Daniele Lima, ela é gerente de comércio exterior da Panasonic. Daniela, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande para a gente ter você aqui hoje nessa conversa, que vai poder compartilhar com todo o público aqui a sua experiência com o OEA e principalmente com a conformidade no dia a dia. Então, fique à vontade, o microfone é seu para se apresentar. Olá, bom dia a todos. Sou Daniele, gerente de comércio exterior na Panasonic, trabalho na área há mais de 15 anos, já viu a nascendo, estamos aqui agora para discutir um pouquinho sobre a conformidade aduaneira, então fico à disposição para poder contribuir com o tema. Legal, muito obrigado, meninas. E para dar início a essa conversa, então, Rita, conta um pouquinho para a gente como que surgiu o OEA, da onde que surgiu essa ideia, qual que é a relevância ali do OEA, do programa? Claro, bom, o que é o EA? Muito falado, e às vezes muito temido também, mas na verdade ele é apenas um programa de conformidade e confiança aduaneira, no qual a Receita ela certifica que empresas que demonstram um elevado nível de segurança, alguns controles internos e as conformidades também nas operações de comércio exterior. Podem participar os importadores, os exportadores, transportadores, agentes de carga, entre outros intervenientes também que fazem parte da logística internacional. E, assim, qual que é o principal objetivo do OEA? É trazer a redução dos riscos na cadeia logística, em troca do quê? Daquele compromisso voluntário das empresas com boas práticas, oferecer maior agilidade, previsibilidade também nas operações de comércio exterior. Isso é aplicável a todas essas empresas que eu acabei de mencionar. E aí a gente tem uma linha do tempo que começa lá em 1990. A Suécia ela cria o Stairway Concept, que é a base de todo esse modelo de gestão de riscos e de conformidade também. Depois, passa-se algum tempinho, lá em 2011, após o 11 de setembro, os Estados Unidos eles criam o CTPAT, intensificando a segurança de toda a cadeia logística. Em 2005, a OMA ela formaliza esse conceito em Bruxelas, dentro do marco normativo da SAFE. E ali, depois, né, de 13 anos após o 11 de setembro, o Brasil ele lança o programa OEA. Então, desde então, aqui vamos falar de Brasil, desde 2014, então já estamos aqui há 12 anos trabalhando com o processo do OEA, que vem surgindo com várias atualizações. Então, temos com essa IN agora em 26, ela também traz alguns benefícios, que a gente está falando também muito de reforma tributária, nós estamos vivenciando a questão da reforma tributária e que vem a colidir ali com algumas outras informações que a gente tem com relação ao OEA. E também a gente tem os principais benefícios do OEA. Então, não é só aquela via de mão única, onde o governo ele vai ter dados da empresa ali com maior compliance, com maior validação, com análises também, mas vai ofertar para essas empresas que fazem parte do programa OEA os principais benefícios, que aqui a gente listou 4, mas há outros benefícios também que a gente chama até mesmo de benefícios intangíveis. Mais de benefício tangível, a gente tem agilidade aduaneira, ou seja, os canais de conferências acabam sendo um pouco mais simplificados, quando a carga ela pode já chegar
ali na fábrica já desembaraçada. A produtividade interna, então, pensa que para a gente ter um OEA, que a gente vai conversar um pouco mais, desenrolar um pouco mais sobre isso, a gente também precisa ter processos mais estruturados. E aí, esses processos mais estruturados, menos erros e menos retrabalho também. Traz também um diferencial competitivo. Então, cada vez mais exigido também nas licitações. Então, imagina que uma empresa, ela trouxe ali na sua governança que para outros fornecedores que trabalham ali na sua cadeia, eles também precisam ser OEA, tá? Por quê? Porque é um conjunto, né, de regras, de conformidades que traz também uma segurança não somente para a Receita, mas para quem a gente está fazendo o negócio também no dia a dia. E também o reconhecimento internacional. Então, acordos de reconhecimento mútuos, né, elas dão prioridade a empresas que estão ali na certificação, na conformidade aduaneira. Ou seja, Rita, o OEA é mais do que um selo. Muito mais do que Uma isso. certificação, né? Vamos Ele falar traz pra muito mais de Daniele, que é só um selo, né, Daniele? Ela, Imagina. ela trilhou ali um caminho muito grande para não ter só o selo, mas trazer toda essa conformidade e governança, né? Cultura de compliance dentro da empresa. Totalmente, é exatamente isso. Empresas que já trazem que já vêm de uma cultura, elas acabam absorvendo a cultura do compliance do OEA de uma forma não, como posso dizer? mais natural, Mais né? natural, exato, No dia a mais dia, né? natural. Fica Porque uma empresa que não tem compliance algum, poxa, ela vai ficando ali, se saudável, tropeçando, não né? é saudável. Exatamente. Legal. E aí, falando um pouquinho de volumetria ali, né? Hoje, qual que é a representatividade ali do OEA, né? Falando em números hoje, né? O OEA está bastante presente nas empresas hoje? Está presente, mas eu não diria que está tão presente assim, porque se a Poderia gente estar mais, pensar, né? Brasil, né? A OEA está no Brasil há 12 anos, como a gente comentou ali atrás. Ter apenas 827 empresas certificadas É pouco. é um número muito baixo, muito baixo. E aí nos levanta também algumas questões. Se ele é tão bom, por que que tem poucas pessoas que aderiram? Talvez porque antes só tínhamos deveres e obrigações, a contrapartida nem sempre era uma contrapartida boa. Por exemplo, o EA ele permitiu que empresas pudessem fazer o desembaraço sob águas, Sim. que aí reduziu o tempo ali de desembaraço também, que a gente vai desenrolar esse ponto mais um pouquinho também. Então, a partir do momento que os importadores, exportadores, quem está ali na cadeia, percebe que, além de documentação, eles conseguem também ter um retorno financeiro, um retorno estratégico, um retorno logístico, aí sim acaba que essa aderência, exatamente, essa aderência ela seja mais forte. Acredito que temos aqui 827 empresas, esse é o dado de 2025, mais de 1.034 funções certificadas no total e mais de 250 novas empresas nos últimos 24 meses. Se a gente pensar nos últimos 24 meses, também foi após essa IN 2154, onde começou a ter mais aderência. Então, se a gente for fazer ali uma regrinha, 250 empresas nos últimos 2 anos é muito mais empresas do Sim. que as 600 que aconteceram ali nos últimos 10 anos. E a gente tem um volume grande ali de declarações de importação sendo feito ali pelo OEA. Exato. Isso representa para essas empresas que são certificadas uma agilidade, porque quem tem um certificado OEA tem praticamente ali uma tag do sem parar, passando ali. Exatamente, exatamente. Podemos dizer ali, um passe livre. Num dia de feriado prolongado, né, ter a tag ali do sem parar faz toda a diferença. Diria mais, num dia de greve, que eu acho que os importadores têm um problemaço. Para quem é OEA, isso é algo que pesa bastante. E falando ali do monitoramento contínuo, que é algo que veio ali de mudança também, eu acho que isso é algo que reforça bastante a importância da empresa ter essa conformidade no dia a dia. Conta um pouquinho mais para a gente ali, Rita, qual que é essa posição agora com essa mudança? Perfeito, Ari. Antes, o foco era ter o selo do OEA, que a gente já falou que, gente, não é só o selo só serve se for o sem parar na aduana, mas, além de tudo isso, nesse conceito mais pontual, avaliação concentrada no momento da certificação, isso é um ponto ruim, porque
a empresa passa ali 10 meses do ano esquecendo que tem OEA, e aí, de repente, opa, tá para vencer aqui minha certificação, eu preciso renovar. E aí aquela loucura atrás de procedimentos. Pouca integração entre programas e conformidades e revisões periódicas mais espaçadas. Então, esse é um cenário que tínhamos aí, talvez, vamos dizer, dos últimos 2 anos, já que veio essa IN 2154, que a gente percebeu um aumento na adesão das empresas para o movimento OEA, para uma questão que a gente está falando de um movimento contínuo. Então, é estar sempre em compliance, é estar sempre em autoavaliação, em monitoramento dinâmico, ou seja, desde ali do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, todas as áreas da empresa, que geralmente algumas empresas montam alguns comitês para trazer agilidade também. Então, é esse comitê vivenciando o OEA diariamente trazendo e tendo uma visão também de eu sou uma pessoa, eu sou uma empresa OEA, eu tenho procedimentos, eu tenho aqui compromissos com a empresa, com a Receita Federal, e eu sei o que eu preciso trilhar para continuar. Então, é estudar todo dia para sempre tirar 10. E aí a gente tem a gestão de riscos, como essa parte de rotina, a integração com 2 novos programas, com essa nova IN, com a integração com a Sintonia e com o FIA, e também temos aqui uma conexão direta com a reforma e a do INPE. Então, são pontos que hoje a gente percebe que trazer esse monitoramento contínuo, ele vai trazer para essa jornada menos peso. Vai ser uma jornada longa, é uma jornada trabalhosa, sempre vai ser. No entanto, nós já sabemos o que fazer e quando fazer. Essa é a grande diferença. Legal, e uma vez determinados os processos, bem determinado, a empresa vai ter essa continuidade ali no processo do OEA, da conformidade. E aí a gente traz aqui um pouquinho agora a nova arquitetura. Então, com essa IN que a gente teve a mudança ali do OEA conformidade quebrado agora em 3 níveis, e agora a gente tem essa quebra. Então, a gente tem o OEA conformidade essencial, que é voltado para um público mais de comercial e exportador. A gente tem o OEA qualificado, ou seja, quem já estava lá no OEA conformidade passou automaticamente a ser o OEA qualificado. Exato. E agora tem um novo nível que é o OEA referência, que é um público ali, são os operadores com uma maturidade de conformidade maior. Ou seja, são aquelas empresas mais seletas que também cumprem com um programa ali de conformidade fiscal também. Como a Rita falou, agora tem a integração do programa do Confia e do Sintonia. Então, as empresas elas precisam também estar dentro desses programas, tudo, para conseguir obter o nível ali do referência. E quando a gente olha ali para os critérios de elegibilidade, então a gente tem ali os critérios de admissibilidade para você obter o nível do OEA, qualquer nível ali, seja conformidade ou segurança. Primeiro, você não pode ser um devedor ali contumaz. O que é isso? É a empresa não ter o costume, não ser uma empresa que fica devendo para o fisco de forma ali como se tivesse uma rotina de dever para o fisco e que não justificasse. Uma coisa é uma empresa que está passando por uma crise, que não tem como pagar, e aí adia, renegocia os seus impostos ali. Outra coisa é uma empresa que coloca isso como uma estratégia dela de não pagar impostos. E aí isso acaba sendo um ponto ali que o governo ele acaba olhando com maus olhos. Então, ali é isso que a Receita vai avaliar na hora de avaliar essas empresas que querem entrar no OEA. Outro ponto é você tem que designar um ponto de contato com a Receita Federal. Então, vai ter um ponto único ali de contato para ter ali esse direcionamento com a Receita. Os critérios gerais, para qualquer modalidade também. O histórico de cumprimento ali com a legislação aduaneira, então tem que ter um histórico bom, então como se fosse um histórico escolar, mas ali no caso de cumprimento com a legislação. Então, ali é mais do que importante as empresas ter os procedimentos ali internos de classificação fiscal, de procedimentos ali para registro, validação, cálculo de impostos, vários pontos ali que tem que obter ali a atenção. Gestão de riscos conforme a ISO 31000.
Então, ali, essa parte de gestão de riscos é extremamente importante para o OEA. É isso que o governo quer avaliar, que a empresa tenha esse olhar para os riscos. Então, ela vai identificar os riscos, mas mais do que isso, identificar os riscos e saber como tratar cada um dos riscos, como sanar cada um dos riscos. Então, é importante ter o plano de ação e garantir que aquele plano de ação está sendo executado para que aqueles riscos sejam eliminados. E aí, quando a gente olha para ali os critérios específicos por modalidade, no conformidade, a gente tem ali a classificação fiscal de mercadoria, a parte de gerenciamento de riscos aduaneiros, entre outros critérios que a gente vai detalhar, e a gente tem também ali para o OEA a segurança, que aí vai avaliar os riscos mais físicos, questão ali de gestão de crise, de recuperação de incidentes, e então são voltados mais para a parte física ali da operação. E aqui, quando a gente olha, tem uma atenção especial ali para 2 níveis: o OEA essencial, o conformidade essencial, que é dispensado na maioria dos critérios específicos, porque ele é focado em gestão de riscos aduaneiros. E no OEA referência, que é aquele critério mais alto, a gente tem ali a exigência do confia e do sintonia na categoria A+. Então, é muito importante que as empresas se atentem a isso. E aí, Rita, conta um pouquinho para a gente, que você ia falar, como que as empresas obtêm o certificado? É muito complexo? Como que a empresa inicia esse processo de certificação? Olha, Aline, não vamos romantizar. É Não é tão complexo, simples não é assim. tão simples assim, porque a gente está falando de empresas, pode ser empresa de pequeno porte, porque isso a gente acabou nem comentando, independente do porte da empresa. Empresas com 50 funcionários, empresa com 10 mil funcionários, com uma pessoa no RH, com um time de 50 pessoas no RH, entre outras áreas também. Então, realmente, não é fácil. Mas, se a gente fatiar isso, eu fatiei aqui para a gente entender, fazer um entendimento em 5 fases, tá? A primeira coisa é o diagnóstico, no diagnóstico interno. Então, tá, eu vou olhar para dentro de casa, vou olhar para dentro da empresa e eu vou dar uma analisada dos meus processos. Eu vou verificar se eu tenho um processo ali fiscal, como a Aline comentou, se é uma empresa que costuma postergar esses impostos, usa como estratégia, eu preciso ir ajustando esse ponto, vai ser o primeiro ponto que a Receita vai olhar. Então, eu preciso trazer um histórico de conformidade aduaneira, regularidade fiscal, os controles internos, toda a gestão documental, segurança física e lógica, gestão de riscos também, rastreabilidade de processos. Então, o primeiro passo, que é esse diagnóstico, é olhar com olhos criteriosos de como essa empresa ela trabalha internamente, como são os processos dela. Beleza. Verifiquei, tem ali alguns pontos que eu preciso melhorar, então eu começo uma fase de preparação. Essa fase de preparação é a parte onde a gente vai documentar os nossos processos e vamos implementar melhorias. Como? A gente vai começar a formalizar os procedimentos. Vou dar um exemplo que todo mundo aqui conhece. A gente vai um hospital. A gente entra no hospital, a gente observa que tem uma câmera, a gente já tem que fazer uma verificação facial. Até na empresa que a gente trabalha, a gente tem que fazer ali um cadastro. Ela não vai validar o nosso CPF, mas vai tomar nota do nosso CPF, do nosso RG, da nossa facial. Isso aí já é um procedimento. É um procedimento, parece simples, mas para implementar esse sistema. Então, já começa nessa documentação. Quando entrar um paciente, ele vai precisar entregar um documento oficial com foto, ele vai, se for menor de 18 anos, tem que ter um adulto, se for maior de 65 anos, também precisa ter um responsável. Então, eu tenho regras. Dentro da empresa, a partir do momento que entra uma mercadoria, entra uma pessoa, entra um funcionário, na contratação de um novo funcionário, então vou formalizando esses procedimentos, vou criando políticas também para que isso seja de forma orgânica e contínua. Sim. Depois, para mitigar riscos, né? Exatamente. Então, eu crio um programa, a gente, obviamente,
a um projeto na empresa para implementar, verificando algumas falhas e ajustando também. Então, não é um processo fácil se a gente pensar em que eu preciso implementar uma política, eu preciso testar essa política e eu preciso ver se essa política ela é viável ao longo do tempo, repetidas vezes. E aí a gente tem a parte aí de revisão, a implantação de indicadores, porque eu coloco a política, eu preciso estar também acompanhando a aderência dessa política. Depois que eu tenho toda essa parte pronta de documentação, implementei melhorias, eu tenho a parte da solicitação, onde a gente vai lá com a nossa pastinha debaixo do braço. Vou solicitar o OEA. Exatamente, receita. A Daniela já passou por isso, Dani. Que eu mereço. Sim, olha, eu fiz tudo certinho, vamos lá. Então, a gente chega lá na Receita Federal, junto com toda a documentação, a gente dá a entrada na solicitação do OEA. E vendo ali qual que é o perfil que nós vamos iniciar. Eu acho que vamos usar um pouquinho da humildade. Vai fazer uma referência, né? Vamos para conformidade, uma segurança, que aí são os primeiros importantes também. Todos são importantes, tá, gente? Mas a gente precisa também começar do começo para a Receita também começar a conhecer essa empresa e começar a confiar nessa empresa, para que também tenha créditos para ir aos poucos aumentando também esse nível de conformidade do OEA. E aí depois a gente também tem uma validação, uma visitinha, possivelmente, Daniele, da Receita Federal, para dar uma olhadinha. São da auditoria, da Receita. E não adianta, Daniele, querer arrumar a casa do dia para o dia. Exato. Eu já tenho que estar com todos esses procedimentos muito bem já alinhados, porque provavelmente não tem uma data dessa visita. Cheguei. Cheguei. E depois disso, então a Receita ela vai fazer uma validação da como que é a prática dessa empresa, provavelmente vai ali andar com os principais responsáveis, coordenadores de cada área, questionar, visualizar, fazer anotações também. Depois vem ali a parte da certificação, que é a aprovação que a empresa ela passa a usufruir dos benefícios das modalidades correspondentes. E como tudo isso é na prática, quando a gente fala de comércio exterior, porque hoje a gente está falando de comércio exterior, o OEA não é só para o comércio exterior, como a gente comentou, e vou trazer aqui um pouco mais de detalhe de outras áreas, mas o comércio exterior é o protagonista, Dani, de tudo isso. É quem vai falar, gente, precisamos não, temos que implementar um OEA se quisermos atingir determinados níveis de negócio, de conformidade, de também de maturidade econômica dentro da empresa também. E competitividade também. Competitividade. Porque o selo OEA também, né? Agora falou do selo, que a gente falou, não é só selo, mas na verdade, quando a gente olha para fora, é bem visto quem tem um certificado. Então, quando a gente olha para o mercado europeu, para americano, outros mercados, eles olham com bons olhos, porque a gente vê no Brasil, a gente teve uma mancha muito feia quando a gente teve a Lava Jato, né? Vários outros escândalos. Então, o OEA veio para mostrar que as empresas que estão voluntariamente se certificando e comprovando que elas trabalham conforme, que seguem procedimentos, mitos ali, passam por uma validação de um órgão que é confiável ali, que é um órgão fiscal, elas estão adequadas. Então, essa empresa é confiável. Exatamente. Então, elas seguem procedimentos. Como você falou ali, essa empresa tem controle de entrada e saída de mercadorias, essa empresa segue requisitos rigorosos ali. Exato. Isso, inclusive, para outros prestadores de serviço também. Porque empresas que são EA hoje, elas buscam também no mercado toda uma conformidade na cadeia logística como um todo. Com certeza. Então, ela vai buscar transportadores, agentes de carga, que são também homologados, para que a operação dela esteja também segura. Então, é um ponto importante para a cadeia como um todo. Exatamente. E você falou uma palavra que é muito importante. As empresas se voluntariam a isso. Exato. É diferente a gente ter uma obrigação fiscal, que todo dia 15 a gente precisa enviar, entregar, que a gente recolheu o imposto do bonitinho. Gente, é voluntário. Então, isso realmente é muito forte, é muito bem visto internacionalmente.
acredito que difundir essa ideia de OEA é muito importante para que também nós consigamos exportar mais, ter mais negócios e trazer mais dinheiro para o Brasil, trazer essa riqueza também que vem dessa contrapartida do OEA, que é muito importante. Então, o comércio exterior ele é o protagonista, mas na prática também a gente tem o tributário, o fiscal, que além de ter que comprovar a regularidade fiscal, eles também precisam trazer as certidões negativas. Como que eu vou evidenciar com certidão negativa? Na logística, eu tenho controle de cargas, eu tenho rastreabilidade. Como que eu vou evidenciar isso? Eu vou mostrar o meu monitoramento de transporte. Na segurança patrimonial, a empresa tem ali o controle de acesso, CFTV, e aí ela tem o quê? O comprovante, o relatório dos visitantes registrados, como eu comentei ali do hospital, das empresas, da entrada e saída. Parece uma coisa simples, mas faz parte de algo muito maior que é o OEA. Aí a gente também tem tecnologia da informação, gestão de senha, controle de acesso, acessos ao ERP. E uma coisa muito interessante que na Thomson Reuters a gente recebe pelo menos umas 4, 5 solicitações também de clientes que são EA, clientes que estão pleiteando, querendo saber, olha, para acessar a solução de comércio exterior, como que é a política de senha, como é a política de acesso. É um requisito. Exatamente. A solução guarda logs de alteração. Então, tudo isso também vai reverberando nos demais fornecedores. Thomson Reuters não é uma empresa OEA, mas é uma empresa que precisa estar em conformidade OEA e também por ser uma empresa internacional, global, ela tem outros compromissos também fiscais ao redor do mundo que também precisamos estar em compliance, em conformidade. De política de segurança da informação, que é um dos requisitos ali. Exatamente. A sua empresa é exposta, não é exposta? Sendo exposta, quais são os riscos que traz para a tua empresa e para as empresas que também fazem negócio contigo? Então, é um ponto muito importante também, e aí vai para o RH também, como que é a contratação dessas pessoas, como é a política de contratação. Ontem mesmo eu fiquei mais ou menos 1 hora só respondendo alguns questionários também, que eu também preciso responder como funcionária de políticas. Eu preciso a política de segurança da Thomson Reuters, de conformidade, LGPD, GDPR, também precisa estar conforme, então eu também tenho datas para entregar essa conformidade. Ou seja, aquilo que a gente estava falando até antes do webinar, Dani. O OEA, ele tem diversos requisitos que muitas das vezes as empresas, principalmente empresas grandes, já cumprem diversos requisitos, porque elas têm que trabalhar dentro de algumas políticas e procedimentos para sobreviver. Então, já segue normas, já seguem outros padrões. Então, o OEA, ele vai... É lógico que tem algumas coisas que são específicas do OEA, porque acaba sendo a parte de conformidade aduaneira, tudo, logístico, mas outros requisitos são muito similares a procedimentos que a empresa, às vezes, já cumpre. Então, às vezes, não é um bicho de 7 cabeças, vai ser um copia e cola ali de os procedimentos que já existem. Muitas vezes as empresas, elas possuem esses controles, elas possuem já os procedimentos internos, e às vezes precisa apenas colocar alguma evidência a mais, controles de acesso, por exemplo, a carga, quem são as pessoas que vão ter acesso às cargas de importação, isso precisa ter que estar evidenciado. Então, existe já os procedimentos de segurança patrimonial, de logística, de fiscal, comércio exterior, mas a gente precisa apenas adequar para atender o requisito. E são pequenos, são finos ajustes que uma empresa de boas práticas geralmente já tem. Exato. E aí que entra a governança, Dani, que aí é um ponto que eu comentei anteriormente, que é a criação de comitês, para que esses ajustes finos acabem acontecendo simultaneamente em todas as áreas, para a gente manter ali um nível de conformidade contínuo com relação ao monitoramento contínuo também. Tem que ser um movimento todo, no movimento da empresa, apesar de ser uma certificação de comércio exterior, mas é um movimento da empresa como um todo, de todas as áreas estarem alinhadas para atender ali essa certificação e esses requisitos.
o comércio exterior puxa, como você falou, Aham. mas todas as outras áreas, todos os intervenientes internos são responsáveis para manutenção dessa certificação. Exato. Sim, por isso que é importante essa decisão de se certificar, de ir atrás de uma certificação, tem que ser uma decisão apoiada pela alta gestão. Exato. Então, porque vai envolver toda a empresa. Então, não dá para só o gestor de comércio exterior sozinho Não tentar tem defender. força, não tem Tem que ser força. top-down. Força suficiente. Às vezes ele vai nadar e morrer na praia. Então, ele precisa ter um apoio da alta gestão e passar isso, essa cultura de conformidade para toda a empresa. A importância que é de todo mundo estar lá preenchendo os requisitos, evidenciando, ajudando no plano de ação, o que tem que ser feito para cumprir com os requisitos. Exato. E aí a gente traz agora um ponto referente aos benefícios por nível, porque a gente tem lá os níveis do OEA conformidade, então a gente tem 3 níveis agora quebrados com a IN 2318, e aí a gente tem no nível essencial, que é o mais simples ali, que é voltado para o comercial exportador, que é aquelas empresas que elas compram e elas exportam. Então, para aquelas empresas que hoje não podem exportar, que não tem como exportar, que é muito pequenininha, mas que querem exportar seu produto, elas contratam uma comercial exportadora. Então, muitas das vezes elas usam. Então, essas comerciais exportadoras, elas compram, elas pagam o tributo e aí depois elas têm que recorrer para o governo devolver esse tributo porque elas exportaram, porque a exportação não pode ter tributação. Então, tem esse benefício. Então, agora, com o OEA, vai ter essa suspensão do tributo, a ideia é que tem essa suspensão do tributo ali do IBS, CBS nas exportações diretamente. Então, ele pode comprar já com esses impostos suspensos, e aí ele não vai ter que esperar o governo devolver para ele, que aí ajuda no fluxo de caixa. Excelente. Excelente. Mais uma vez, talvez até o final do ano a gente tenha mais empresas aí, vamos acompanhar esse número, porque Sim. está começando a ter um benefício muito Sim, grande, muito forte, que vai tangível. trazer tangível, que vai trazer mais competitividade para a empresa. E aqui é um link que a gente traz, é um benefício, esse benefício da suspensão é algo que está em discussão ali, mas é algo muito forte, porque vai trazer benefício ali, como a gente falou, benefício fiscal, vai trazer dinheiro ali para o país, maior competitividade. Um outro ponto aqui, benefício do essencial, é o uso da marca, o canal do OEA agiliza, prioridade de novos pedidos de certificação. Então, essa parte do pedido de certificação vai ser muito mais ágil. A participação no fórum consultivo, em treinamentos da Receita Federal, isso é bem legal, porque as empresas estão participando junto. E aí, quando a gente vai para o OEA qualificado, que é onde na Panasonic hoje é certificada, vai ter os benefícios do essencial, mais na consulta de classificação fiscal em até 40 dias, a dispensa de garantia na admissão temporária, redução do percentual de seleção para canais de parametrização, registro antecipado da DI, então ali a gente tem a DI despacho sobre águas, despacho ali sobre nuvens, canal verde na admissão temporária, então são vários benefícios. E no OEA referência, que é o nível mais alto, ali vai ter todos os benefícios do qualificado, mais ali o diferimento tributário na importação dos impostos. Então, vai poder pagar ali os impostos até o 20º dia do mês seguinte. Esse é um benefício ali. Excelente. E é concedido, porém, as empresas precisam estar também certificadas no programa do Confia e do Sintonia. Então, esse é um ponto ali que Tem a precisa contrapartida. bastante atenção. E ali a possibilidade também de diferimento ali do IBS e do CBS ali, que a gente tem ali envolvido. Quando a gente olha ali para os benefícios que vale para toda a cadeia logística, então a gente tem ali a divulgação do nome no site da Receita Federal, então hoje é público isso, vocês conseguem acessar todas as empresas que são certificadas OEA, o uso da marca, então tem ali os logos, a gente vê carretas na estrada com o selo OEA. Então, como a Dani falou, a gente tem ali operadores logísticos que são certificados justamente porque eles cumprem com diversos requisitos que garantem a segurança na operação. Então, quando você tem na sua cadeia prestadores de serviço que são certificados do OEA, você garante que toda a sua cadeia está cumprindo com os requisitos do OEA. Se você não tem, Dani, na sua cadeia, parceiros ali, prestadores de serviço que não são certificados, você acaba tendo um procedimento a mais para ser implementado na sua empresa. Não é uma obrigatoriedade hoje, né, toda a sua cadeia estar certificada. Mas, na verdade, se você é uma empresa OEA
e você precisa garantir que seu processo vai estar em conformidade total. Se você contrata prestadores que também são OEA, naturalmente você sabe que ele também segue boas práticas. Se não é OEA, você minimamente vai ter que fazer um trabalho de gestão bem mais próximo, gestão do parceiro, para verificar se os requisitos que o OEA exige para você como importador também se estende para os seus prestadores de serviço, que é sua responsabilidade. Então, quando você contrata prestadores de serviço que também são certificados, naturalmente, você sabe que todo mundo no mesmo barco. Então, fica mais simples aí de você também controlar a sua operação e sua cadeia logística. Ah, legal. E aí também tem o ponto de contato dedicado na Receita, né? Isso é bastante importante, de urgência. O tratamento prioritário na liberação das cargas, a prioridade no julgamento de processos no CARF, então isso também é um ponto. A participação no fórum consultivo, então isso é um ponto ali, a gente estava comentando também antes do nosso webinar começar, solução de consulta. Então, isso é um ponto. Às vezes a carga está lá parada porque o fisco determinou, entendeu que aquela carga está classificada errada. Não é essa, a classificação é essa. Aí você vai abrir uma solução de consulta. Essa questão do tempo, da agilidade para ter uma resposta, como que isso é na prática? Funciona? Faz toda a diferença. Se você entra com uma solução de consulta não sendo uma empresa OEA, pode demorar de 6 meses a 1 ano. E ainda é um processo longo e que demanda também muita gestão. E hoje, o tempo é dinheiro também. Você está com a casa parada, tudo. Então, se você tem um ponto de apoio do OEA para você consultar, para buscar a orientação de qual seria a melhor forma de proceder nesse caminho, se você tem alternativas e necessidade de uma solução de consulta, obviamente que a certificação vai te dar vantagens bem competitivas nisso. Muito legal, muito importante. Bom. Bom, e aí aqui a gente traz, então, a integração do OEA com os outros programas. A gente já falou, mas aqui só reforçando que agora o OEA faz também essa integração. Então, para as empresas obter o nível do OEA conformidade, referência, elas precisam também estar em conformidade ali fiscal no programa Sintonia e do Confia também. A gente também tem a conexão com a reforma tributária, onde a gente também menciona ali, no caso do OEA essencial, do conformidade essencial, que é para as empresas comerciais exportadoras, onde a gente tem ali a suspensão do IBS e CBS. Então, nesse caso aqui, é um ponto que está em discussão, porque está sendo contestado ali, com decisões divergentes entre diferentes varas federais e estaduais, mas isso muito provavelmente deve sair alguma decisão a curto prazo, mas seria um benefício muito vantajoso para as empresas comerciais exportadoras e para o Brasil como um todo. Com certeza. E é uma conexão com a do INPE, o novo processo de importação, porque as empresas elas tinham um tempo de liberação muito longo. Então, ali a Receita divulga até isso no próprio site da Receita, tem ali de 17 dias, que levava ali o tempo médio de importação, caiu para 9 dias. Uau, Né, metade do tempo. Para desembaraço. Então, ali é um ponto que, com o OEA, agiliza bastante o desembaraço. A questão do despacho sobre águas, sobre nuvens também, é algo que era um diferencial do OEA, agora com a do INPE, isso acabou sendo algo que se expandir também. expande também, mas é um ponto que traz bastante vantagem. Com certeza. E agora, para a gente partir para o próximo bloco, a gente vai fazer um bate-papo bem legal com a Dani, porque a gente quer ouvir você, Dani, sobre a sua experiência lá na Panasonic com a conformidade na prática. Porque para a gente ali, tudo que a gente falou sobre a legislação, sobre os benefícios, sobre os requisitos, os critérios ali, tudo muito conteúdo legal, tudo, mas a gente queria ouvir na prática, como que é isso. A Panasonic hoje é uma empresa global japonesa do setor de fabricação de máquinas e aparelhos, materiais elétricos, além de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e soluções industriais B2B. Ela é certificada no EA Conformidade desde 2019, então já é sênior no assunto. Possui 3 unidades Fabris aqui no Brasil, sendo localizadas em São José dos Campos, Manaus e Extrema, em Minas Gerais. E aí, para dar início a esse nosso bate-papo, eu gostaria de abrir com uma pergunta, Dani. Como que você vê hoje o papel do Comex, do comércio exterior, na Panasonic? Legal, acho que não só como na Panasonic, mas de uma forma geral, o profissional de comércio exterior ele precisa
entender que a tarefa dele, apesar de ter um vínculo muito forte com o operacional ainda, mas ele precisa ser cada dia mais estratégico, buscar oportunidades, entender de negócio, não somente do comércio exterior, mas entender como aquela operação pode ser beneficiada, pode ser tratada de forma individual. Existe uma série de tratamentos administrativos, de benefícios fiscais, que a gente precisa sempre estar ligado, né, em linha ali com a conformidade aduaneira, mas também em linha com oportunidades competitivas para aquele negócio. Então, a área de comércio exterior, no profissional de comércio exterior, precisa estar atento, que hoje, apesar de ter uma forte base ali operacional, a gente precisa ser cada dia mais estratégico, buscar valor, gerar valor para o negócio. Hoje, a área de comércio exterior, ela lida com diversas áreas internas dentro da empresa, financeiro, logística, fiscal, contabilidade, precisa buscar essa sinergia com todas as áreas, né? Existe um projeto novo, precisa colocar todo mundo na sala, liderar iniciativas. Então, essa visão estratégica ela é fundamental. Sim, legal. E como que surgiu a decisão ali de buscar a certificação ali em 2019? Para nós, a certificação ela tem que ser uma consequência das suas boas práticas. Na época, a Panasonic ela já tinha um volume alto de processos, os benefícios eram bem atrativos para fazer facilitações internas dentro de agilidade, de controle de estoque, fluxos internos de procedimento. Então, quando você olha para os seus procedimentos, você já tem boas práticas, tem um volume alto de importação, sabe que aquilo facilmente se justifica ali um benefício, um ROI, um retorno sobre investimento, a gente realmente acreditou que era um momento oportuno, né, para fazer a iniciativa. Mas isso também, como a Rita comentou, não delimita nas empresas a terem, você tem um volume alto de importação, então você tem que buscar certificação. Muitas vezes a empresa tem um volume baixo de importações, mas ela tem operações complexas, riscos tributários envolvidos, né? Oportunidades também tributárias envolvidas. Então, às vezes, não é só a quantidade de processos, mas a qualidade da conformidade que a sua operação exige. Então, é importante você estar atento também a isso, né? Se você atende requisitos, se você já tem boas práticas, muitos dos requisitos do EA estão bem atrelados com a ISO, a própria ISO 31000, que é a ISO de gerenciamento de risco. Então, se você já tem essas boas práticas dentro da empresa, é uma boa iniciativa para você também começar a olhar isso como uma decisão de se certificar ou não. Legal. Fiquei curiosa agora, viu, Aline? Porque vocês conseguiram a certificação em 2019. Sim. O processo, o antes, começou quanto tempo? Nós já havíamos um interesse na época do Linha Azul, então a gente já tinha preparado toda a empresa para o pleito do Linha Azul, na época que era o antigo benefício da Receita. Então a gente já tinha os nossos processos preparados. E naquela época, como era o início do programa também, era bem mais ágil. Por exemplo, você comentou desse boom de empresas dos últimos 2 anos, a gente teve um intervalo grande de empresas que ficaram ali na fila, aguardando serem certificadas, teve empresas que ficou mais de 1 ano aguardando ali para poder receber a visita do auditor, poder efetivamente ser homologada, certificada. Então, houve aí uma fila de espera. Há alguns anos atrás era um pouco mais ágil, a Receita tinha uma meta ali para poder certificar o maior número possível de empresas. E o objetivo, eu vejo como importador, eu vejo que a Receita ela quer trabalhar dessa forma, dando essa confiança para as grandes empresas, para o maior volume de importação que entra hoje dentro do Brasil, são de empresas OEA, e ela quer realmente ter esse nível de confiança nessas empresas que fazem parte da base ali de uma pirâmide, que representa o maior número de importações, para ela poder concentrar no topo da pirâmide ali, que é onde efetivamente estão riscos, empresas, de repente, que têm operações um pouco mais duvidosas, que pode realmente apresentar um risco de não só aduaneiro, fiscal, mas riscos também de conformidade de cargas e tudo mais. Então, eu vejo que a Receita quer exatamente isso, trazer o maior número de empresas possíveis para um alto nível de controle, um alto nível de conformidade, para que ela possa focar energia ali naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é um risco para o Brasil como um todo. Dar o funil, Exatamente, A exatamente. Receita também quer ser estratégica. Ela Cada deve vez ser, mais, ela cada deve ser vez mais. estratégica. Até porque o crime é organizado, né? Então a Exato. gente também precisa ser organizado. No final do dia é isso, a Receita precisa fiscalizar o que entra e o que sai,
como que a droga chega, como que a droga sai. Então, o objetivo é esse também. Não é só a conformidade fiscal e aduaneira, que obviamente traz toda a base para esse programa, mas também fiscalizar ali se existe algum risco oportuno para a Receita trabalhar, né? E, na sua opinião, quais foram os maiores desafios quando vocês implementaram ali o OEA? Eu vejo que um dos desafios é manter essa conscientização interna, né? Como eu disse, a certificação, ela não é uma certificação do comércio exterior, é uma certificação corporativa, e esse é o nosso trabalho, anualmente, mensalmente, junto com o nosso time de trade, de conscientizar as áreas na importância da certificação e o porquê que nós temos que manter essa certificação viva. Além de comitês mensais que são liderados pelo time de trade, a gente também tem todo um trabalho de treinamento, conscientização durante todo o período para que essa manutenção aconteça. Mais difícil do que você pleitear uma certificação é você manter ela, é você ter o trabalho de manutenção. Porque quando você tem um projeto e você submete esse projeto para a empresa como um todo, é natural, todo mundo vai se engajar, ver uma decisão top-down, todos vão se engajar e vão atender aquele projeto plenamente. Mas a certificação, ela não pode parar por aí. Recebi a certificação e paro por aí. Mais difícil do que você receber a certificação é você fazer a manutenção dela. Então, você precisa manter essa conscientização na prática, sempre colocando os riscos na mesa de efetividade dos procedimentos. Então, as áreas entenderem que o procedimento dela não impacta só a área dela, mas impacta a certificação e impacta a empresa como um todo. E a perda da certificação também é um risco muito grande de você, como nome da empresa, imagina. Uma exposição. É uma exposição da marca. De você perder uma certificação é algo muito ruim. Então, por isso que os controles, eles são essenciais. A gente tem que fazer toda uma gestão desses controles, mas o desafio não é criar esses controles isolados, não é a área de logística criar um controle isolado, mas é fazer com que todos os controles se conversem entre si, que o controle da segurança patrimonial converse com o controle da logística, que o controle da logística converse com da de comércio exterior, né? Nós dependemos muito de todas essas áreas, de engenharia, classificação fiscal, então os controles de cada área têm que conversar entre si, para que a gente consiga construir esse grande fluxo aí do material que chega, importa e revende. Então, é bem isso. E como que você acha que a tecnologia tem apoiado vocês aí em todo esse processo ali de rastreabilidade, evidências? A tecnologia, ela, como você disse, a tecnologia ela tem esse papel de trazer para nós visibilidade no processo, de você poder ter uma base de gerenciamento de risco mais confiável. Você conseguir olhar ali logs de ocorrência, saber por que o processo foi alterado. Ele vai te dar suprimento para que você possa fazer perguntas relevantes, né? Quando foi alterado, por que foi alterado, foi retificado, não foi retificado, qual o volume de retificação do último ano, por que esse processo foi retificado. Existe um trabalho de plano de ação que eu preciso incorporar para que não aconteça esse erro novamente. Então, a tecnologia ela vai trazendo material, subsídio, para que a gente consiga fazer perguntas importantes para a área, mapear esses riscos para a operação e poder construir planos efetivos de ação, de contramedidas para o processo, para que não volte a acontecer. E é justamente isso que a Receita, acredito, espera das empresas OEA. Obviamente que riscos, erros operacionais, imagina, uma empresa com muitos processos, obviamente um ou outro vai acabar saindo errado, né? Eu acho que esse é o grande medo das empresas. Poxa, eu ainda tenho, né, alguns erros de digitação, às vezes meu despachante errou de alguma forma. Não é essa a questão. O problema não é você errar no processo, o problema é o que você vai fazer com esse erro. Então, você vai fazer o processo de correção, você vai também olhar para a sua base, no seu passivo dos últimos 5 anos, vai ver se esse erro reflete ou não com o seu passado, e você vai colocar esse risco na mesa. Você vai ter ele mapeado, você vai poder fazer a instrução, né, para os seus prestadores de serviço, para os seus colaboradores internos, de qual é a boa prática, qual é a melhor forma de você trabalhar. Então, mais do que você simplesmente ter a certificação EA, você precisa ter o controle dela, do que está acontecendo, ter esse gerenciamento de risco. Eu acho que o grande pilar da certificação EA é o gerenciamento de risco. E com isso, você vai criando essa maturidade no seu processo
e vai construindo essa cultura de conformidade com todo mundo que está ali envolvido no processo. Chega uma carga, a logística identifica que tem dentro da carga chegou um material a mais. Você precisa regularizar, não dá para simplesmente você fechar os olhos para aquilo, você precisa transformar isso num processo. Só que se a área de logística não sabe qual que é o procedimento, se não tem isso mapeado, como é que vai fazer? Então precisa ter um processo para todo tipo de erro que acontece. E é isso que a certificação EA nos trouxe, nessa maturidade mesmo, de olhar o risco, não como um risco, mas olhar o risco como uma oportunidade de melhoria. Ah, legal. E a ideia, eu acho que o risco ali, quando a gente mapeia, é ter o plano de ação, mas também o prazo para corrigir, para mitigar aquele risco, para ter. Então, acho que ali esses monitoramentos que você falou é super importante mesmo, acompanhar no dia a dia. E aí, para a gente finalizar esse bate-papo, Dani, eu queria te perguntar, fazer uma última pergunta. Que conselho você daria para quem está começando essa jornada, para quem está em busca ali do OEA, está pensando ali em buscar a certificação? Eu começaria pelo básico, eu não tentaria fazer tudo de uma vez. Como a Rita comentou, esse diagnóstico ele é muito importante. Então, primeiro é você reconhecer como que está o seu processo, quais são os riscos do seu processo. Depois você vai priorizando ali quais são as batalhas que você vai começar. Ou seja, você vai ali trabalhar com as outras áreas. Então, você vai de forma individual ali em cada área e vai buscar esse apoio também, top-down. Então, acho que isso é um fundamental para que isso aconteça. Tem que vir uma decisão top-down da empresa para que todas as áreas estejam em sinergia para buscar esse trabalho de conformidade corporativo. Não é uma certificação do comércio exterior, ela é uma certificação corporativa que vai beneficiar o negócio, vai beneficiar todos como um todo. Obviamente que eu vou ter uma agilidade ali no comércio exterior, mas ela vai beneficiar o negócio. Então, a gente precisa buscar essa estratégia, buscar ali essa oportunidade. E o que eu costumo dizer é que o certificado ele é uma conquista, mas a cultura de compliance que é o verdadeiro resultado. Então, o que vai valer é a boa prática do seu dia a dia. A certificação é importante, mas o que vai deixar ali o seu processo consistente é a sua cultura de boa prática na sua operação no dia a dia. Muito legal, é isso. Cada vez mais a gente tem a certeza de que o OEA não é só um selo, é a gente ter processos bem mapeados, é a gente ter essa cultura de conformidade bem implementada em toda a empresa, Exato. ter isso bem completo ali, passado em todas as áreas da empresa. Eu gostaria de agradecer, Dani, pela conversa tão rica, que trouxe muitos insights, uma visão bem ampla do quanto é no dia a dia quem vive a realidade de uma conformidade contínua na empresa. E aí, fazendo uma ponte com o que a gente está falando aqui, a tecnologia ela entra para sustentar tudo isso que a Daniela acabou de contar. Então, quando a gente olha para isso, é importante que a gente tenha processos bem estruturados. E aí que a tecnologia ela entra para apoiar as empresas nos desafios do dia a dia do comércio exterior. E quando a gente olha para os desafios, aqui eu trouxe 6 desafios ali que são normalmente bem comuns na área. O primeiro de gestão documental, onde a gente tem ali, a gente tem muito problema, onde precisa centralizar, manter tudo organizado, com um volume grande de processos, de documentação. Que ali São 5 anos para trás, então a gente precisa sempre manter isso. Fazer o melhor hoje também. Centralizada. E aí a rastreabilidade de tudo isso que você falou também, Dani, ter a rastreabilidade, saber em que etapa está cada processo, cada carga, a gestão de riscos, identificar antecipadamente onde está cada ponto de atenção, antes que eles virem um problema, a integração com as áreas, fazer com que o Comex converse de verdade ali com todas as áreas da empresa, e ali os workflows, você conseguir padronizar as etapas para você saber ali e não ficar na memória só de uma pessoa. Uma pessoa sai de férias, mas ali o processo vai continuar sendo executado de forma padronizada. E o monitoramento contínuo. Isso é bem importante para a gente ter ali essa gestão ali contínua. E aí, Rita, queria que você contasse para a gente como que o OneSource Global Trade ajuda as empresas com essa tecnologia no dia a dia. Uau, ajuda demais. Eu sei que a Dani até gostaria de falar isso, porque ela vive na prática, não é verdade, Dani? Mas a Thomson Reuters ela montou um portfólio, nós temos um portfólio olhando também para a conformidade aduaneira. Então, temos aí uns 16 produtos
do nosso portfólio. Vou falar aqui por cima de alguns aqui, nosso horário está um pouquinho apertadinho, mas quando a gente fala de soluções de trade compliance, a gente tem o Trade Analyzer, que é uma solução de pesquisa e planejamento. Eu vou procurar no mercado internacional um fornecedor para comprar, um cliente para vender. Eu consigo trazer informações em 2 minutinhos, coisas que eu demoraria uma semana para procurar, para verificar quais são as documentações necessárias para fazer aquela operação, se eu tenho alguma sanção, se Brasil e aquele país e Brasil tem algum tipo de sanção, que é coisa muito importante a gente entender também no momento de fazer ali uma negociação. Temos o Denial Screening, que é uma solução que vai fazer um rastreamento das empresas em nível global, em nível internacional. Tem uma lista de mais de 700 órgãos, como Receita Federal aqui no Brasil, como o FBI, por exemplo, que vai verificar a idoneidade desses fornecedores, desses clientes também, o que traz também, de novo, uma conformidade para o meu OEA. O Global Classification, que é uma solução que ela tem uma IA que vai ajudar na classificação, na concepção de uma classificação fiscal, que, de novo, bate lá no OEA também, porque uma vez que eu tenho uma classificação correta para minha mercadoria, eu não vou recolher impostos errados e vou continuar sendo conforme na Receita Federal. O Supply Chain Compliance, que é a nossa solução que está focada aqui para o OEA, é uma solução onde a gente baixa ali os questionários do OEA e temos toda a parte operacional, vamos dizer assim, do OEA, porque a gente consegue trazer esses questionários, fatiar esses questionários ali por departamento, para fornecedores, para o despachante, para os nossos clientes internos, o RH, compra, suprimentos, e ali conseguimos também trazer um mapa dessas perguntas, dessas questões e também dessas respostas. A gente consegue mitigar essas respostas, mitigar os riscos também. E aí, quando a gente fala de soluções operacionais, nós temos o import e o export. Já vou trazer os dois no mesmo bloco aqui, para simplificar. E o câmbio também, vou puxar o câmbio também. Por quê eu estou puxando eles? Porque são soluções de comércio exterior, que a gente tem rastreabilidade de logs, a gente tem a integração com o ERP. É uma solução que também, se não tiver o ERP, também a gente consegue ter todos esses benefícios de compliance, de rastreabilidade também. Soluções que têm integração com os Comex, então eu consigo também trazer de novo uma cadeia de compliance com toda essa operação. No módulo de câmbio também, às vezes o câmbio fica um pouquinho de fora, né, gente? Mas o câmbio é tão essencial quanto o import e export, porque é o motor ali de cálculo do meu contas a pagar, do meu contas a receber, de um adiantamento, de uma baixa de documentação, de uma contabilização, e temos os regimes especiais. Dentro de regimes especiais, a gente está falando de drawback, a gente está falando de recoff, repetro, de um depósito especial, de um DAF também. Então, são soluções que elas vão trazer a conformidade, ela vai trazer a questão dos logs de alterações, das conformidades, de regras que existem em cada um desses módulos, regras conformes, que eu vou, por exemplo, quando eu fizer um import, quando eu for validar um recoff, por exemplo, eu tenho regras que quando bater na receita já vai liso. Eu já consigo mitigar esses riscos e ter meus planos de ações também. Então, são soluções que traz toda essa conformidade, além das soluções transversais, que é o conteúdo localizado, que é uma solução que vai trazer atualizações diárias de alíquotas, se tem ex-tarifário, se tem necessidade de uma LI, de uma LPCO. Então, a gente consegue montar todo um bloco relacionado à conformidade com essa solução. Temos o Data Analytics, que é uma solução poderosíssima quando a gente fala de indicadores, de KPIs. Então, para mostrar para a nossa diretoria como que está nosso OEA, como que está a nossa importação, nossa exportação, quais são os nossos índices também, por status de DI, do INPE, de DUI, por exemplo. Então, a gente consegue ter uma visibilidade ali para trazer, para levar para os C-Levels também, com relação a como anda a nossa operação. E o tracking, que também é uma solução que traz ali o tracking marítimo das operações, como também ajuda a trazer um tracking operacional da nossa importação, da exportação, levando a informação para os nossos clientes internos dentro da empresa. Então, acho que em 2 minutinhos eu resumi a grandiosidade, não dá para resumir a grandiosidade desses 16 produtos que trazem muita conformidade, que traz
ajuda ali no nosso operacional para a gente se tornar estratégico também no dia a dia. Sim, realmente uma plataforma completa que atende toda a jornada de comércio exterior ali, Exato. que vai apoiar diversos pontos de desafios que hoje as empresas enfrentam. E aí, aqui no próximo slide, para a gente finalizar, a gente traz um cross-check dos critérios que o OEA exige versus o que o OneSource Global Trade apoia, tá? Legal. Então, aqui eu não vou ficar falando, até porque a gente está com o tempo já estourado, mas aqui a gente traz ali o que a Rita trouxe. Então, os registros comerciais que a gente consegue operar ali, fazer toda a gestão de ponta a ponta, conformidade aduaneiros, gestão de riscos aduaneiros, então, redução de erros, controle de exceção, tudo isso está vinculado a cada um desses critérios. Depois, o material, a gente compartilha com vocês ali o conteúdo do que a gente apresentou hoje, e a gente vai aqui compartilhar com vocês agora um QR Code para vocês lerem, e aí vocês conseguem baixar um checklist de maturidade para o OEA. É um material gratuito que a gente preparou para vocês avaliarem o nível ali de preparação da empresa frente às novas exigências ali do programa OEA. São algumas perguntas que a gente ali classificou, e ali vocês vão responder, e aí vocês vão ter o nível ali, se vocês estão maturo, com uma maturidade baixa, média, alta, e aí, é claro, após essa avaliação, vocês contem com o nosso apoio, né? E aí até apresentando, né, a Verage Tecnologia é uma empresa parceira da Thomson Reuters, especializada em implementação das soluções OneSource Global Trade. A Thomson Reuters é a empresa que desenvolve e atualiza soluções. Então, quando a gente olha agora a reforma tributária que está por vir aí, muitas outras alterações, sim, a Thomson Reuters está mantendo todas as atualizações, todas as ferramentas atualizadas. Exato. E a Verage, juntamente com a Thomson Reuters, participa de reuniões como o Procomex, foi onde surgiu, inclusive, a ideia da gente fazer esse webinar, onde a gente teve no último seminário do OEA. E é muito importante, eu aproveito até para deixar um convite para as empresas que estão aqui para participar desse tipo de evento, que eu acho que é muito importante as empresas buscar capacitação, buscar conhecimento, não só sobre o OEA, mas também sobre regimes especiais, sobre benefícios, porque vai muito em linha, né, com o que a Dani trouxe. O profissional de comércio exterior, ele precisa ser mais estratégico. Se manter atualizado. Se manter atualizado, ser mais estratégico, sair do operacional e ser estratégico. Então, é isso, essa mensagem final que eu gostaria de deixar para todos. Gostaria de agradecer você, Dani, pela participação, por ter aceito o convite. Será muito bem-vinda sempre à nossa casa. Rita, muito obrigada também por estar conosco no webinar. Agradeço a todos que participaram nessa live. Peço desculpa pelo horário, que a gente passou um pouquinho, mas acho que o conteúdo estava muito rico. É muito conteúdo para 60 minutos, gente. O dia todo aqui conversando sobre o OEA, tem conteúdo. Em relação às perguntas, se tiver perguntas ali, depois a gente vai avaliar e responder individualmente cada um, tá bom? Por hora nós agradecemos, tenham todos um ótimo dia. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Ótimo dia.